E aí, pessoal, vamos terminar essa AD, fazer esse vídeo, resolver o item 4 e letra B. O item 4, agora que a gente já verificou o item 1, o item 2 e o item 3, é bem fácil verificar que o item 4, o raciocínio vai ser mais ou menos parecido, semelhante com o item 2. Por quê? Versa sobre um intervalo, união de intervalos. E para acontecer na função quadrática união de intervalos, o que a gente já tem que ter em mente? Que o A tem que ser o quê? Positivo ou negativo para vocês? Para haver, e esse haver que eu digo no sentido de existir, essa união de intervalos. Então, a gente consegue verificar mentalmente mesmo que quando o A é positivo, a concavidade a concavidade da parábola ela está voltada para cima. Ou seja, eu vou ter uma união de intervalo. E quando a concavidade está para baixo, o meu A é negativo, eu não tenho união de intervalo, eu tenho apenas um único intervalo ali. Então, nesse caso aqui, no item 4, antes de mesmo esboçar qualquer coisa, eu já sei que o A tem que ser o quê? O A tem que ser positivo para haver essa união de intervalos. Aí qual é a condição? A condição é o seguinte, é aquela mesma ideia. Vamos chamar isso aqui de raiz 1, raiz 2, x1 e x2. Se isso daqui é a primeira raiz e a segunda raiz, a primeira raiz em relação à segunda é o quê? É menor do que a segunda, que por sua vez é menor que zero. Isso significa que ambas raízes têm que ser o quê? Negativa, porque está à esquerda de zero. Aí você verifica na ordem contrária. Zero então é maior do que a segunda raiz, que por sua vez a segunda raiz é maior do que a primeira. Isso aqui significa que tem que existir uma união de intervalos. O enunciado não mudou, é o mesmo. Essa união tem a seguinte regra: as duas raízes, ambas têm que ser negativas. Beleza. Está aqui. Ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui o eixo das ordenadas y e eixo das abscissas x. Aqui a concavidade, independentemente de onde esteja ao longo do eixo das abscissas x, essa parábola, eu sei de uma coisa em relação a ela, que o meu A é o quê? Positivo. A concavidade está voltada para cima. Beleza. Mas vamos começar na ordem inversa. Vamos colocar a parábola com concavidade para baixo. Tudo bem? Pois bem. Então como é que a gente consegue visualizar aqui? Olha só. Aqui, acima do eixo y, vai ocorrer com os valores positivos para essa equação aqui que eu não sei qual é. Mas a minha ideia é justamente essa, numa forma mais generalizada. Eu sei que existe aqui, onde está parado essa parábola, existe uma função quadrática que vai descrever o comportamento desse meu gráfico, dessa minha parábola. Mas olha só, acima do eixo x, dessa raiz até essa aqui, ó, entre essas duas raízes, são o quê? Os valores positivos. E aqui do lado, ó, os negativos. Para a gente, em qualquer lugar que a gente posicionar essa parábola ao longo do eixo das abscissas, não serve. Porque não vai mudar. Aqui, nesse intervalo entre as duas raízes, que se encontram os valores positivos. Eu não tenho um conjunto de solução obedecendo ao que foi pedido, uma união de intervalos. E sim um único intervalo. Agora, se eu inverter, se eu tornar o A, aqui nesse caso é negativo, se eu torná-lo positivo, vocês vão conseguir visualizar agora que, olha só, independentemente de onde eu vou deslocar, e tem essa condição aqui, tá, pessoal? Quando o delta, aqui para a gente não serve, né? Quando a parábola toca apenas em um ponto no eixo das abscissas, do eixo x, é sinal que o delta é igual a zero. Para a gente não serve, porque a regra lá é o seguinte: b ao quadrado menos 4ac, que é a mesma coisa que o discriminante delta, ele é positivo. Ele não é igual a zero, ele é positivo, sinal que ele é maior do que zero. Está dizendo aqui. Então eu vou ter duas raízes já distintas. Eu vou ter exatamente isso daqui. Então eu tenho que fazer isso daqui ao longo do eixo x para analisar. Você percebe que quando eu movimento a parábola, independentemente para onde eu vou movimentar,
os valores positivos estão acima do x. Aqui está para lá e está para cá, como conjunto de solução. E os negativos estão aqui. Ó, daqui para cá, aqui embaixo, aqui os negativos. Então, para a gente, sabemos que o A tem que ser o quê? Primeira coisa, positivo. A não pode ser negativo. Para solucionar o item 4. Estou tratando do item 4. Aí, segunda coisa, as duas raízes, ele fala aqui que as duas raízes têm que ser o quê? Menor que zero. As duas raízes têm que ser negativas. Pode acontecer isso aqui? Não. Uma raiz é positiva. Está em x, analisa em y. Está à direita de y, está positivo. Então não pode. As duas raízes têm que estar aqui. Então, o que isso significa analisando B e C? O C é o ponto que intercepta, é o ponto da parábola. É quando a parábola, algum ponto dela intercepta o eixo das ordenadas. Estamos tratando de quem? Do coeficiente C. Então, aqui nesse caso, C está em Y, né? Mas eu analiso em X. Acima de X é positivo. Beleza. Tem a possibilidade de X, do C, perdão, do coeficiente C ser negativo? Olha só, vou descendo aqui. Ó. Beleza. Mas olha o que acontece com a raiz. Não é? A raiz aqui nesse caso, ela é positiva. Então, se o C for zero, uma raiz ela vai ser o quê? Não vai servir para a gente. Uma raiz ela vai ser igual a zero. Não serve. A raiz tem que ser menor do que zero. Então, C não pode ser nem negativo, que está interceptando abaixo do eixo X, significando que o C tem valor negativo, tem sinal negativo. E não pode ser igual a zero, porque senão uma raiz vai ser zero. Agora, se for acima, ó, se for um pouquinho acima, você percebe que as duas raízes estão à esquerda do eixo Y. Ambas raízes são menores que zero. Então, C tem que ser o quê? Positivo. Beleza. A tem que ser positivo, C tem que ser positivo. E o B? B é a inclinação da parábola após a mesma tocar, interceptar o eixo das ordenadas. Percebe que a parábola, após interceptar, ela está crescendo. Ela não tem como ela cair, não tem como ela cair, porque ela vai cair só a partir daqui. Ó. Aqui o B é igual a zero. Lembra o caso de simetria? Não tem aqui inclinação. Quando eu começo a puxar para cá, ó, a parábola está caindo. Você percebe que aqui ó, tem duas raízes, só que ó, uma está à esquerda de Y e a outra está à direita de Y. Uma positiva, uma negativa e a outra é positiva, não serve. Então a gente verifica o seguinte: tanto o C e agora visualizamos o B, ambos têm que ser o quê? Ambos não. Os três têm que ser positivos. Os três têm que ser maiores que zero. Porque olha só, interceptou aqui, o ponto C. Analisa o que? O B, inclinação. Olha a parábola como é que ela está subindo. Entendeu? Então, a parábola está subindo, não tem como. Não tem, você pode andar ao longo do eixo X, que não tem como, porque a regra foi bem clara. As duas raízes têm que ser negativas. Então, o C positivo, estou analisando aqui, interceptou acima do eixo X. O B positivo. E o A, pessoal, com cavidade, é moleza, né? Então, aqui nesse caso, tanto A, quanto B, quanto C, os três, simultaneamente, têm que ser o quê? Positivos. Para estarmos de acordo com o que foi solicitado no item 4. A B, a gente consegue visualizar. Vamos resolver logo essa B aqui. É possível a inequação, nessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é maior que zero, ter solução vazia se A e C tiverem sinais contrários. Existe a possibilidade de A e C. Vamos trabalhar com os coeficientes A e C, sabendo que A ele vai versar sobre o quê? Ele determina a concavidade da parábola, se ela é voltada para cima ou para baixo. Isso é o A. E o C? C, na verdade, é o ponto ao qual a parábola intercepta o eixo das ordenadas, eixo Y. Show de bola. Existe alguma possibilidade de A, do coeficiente A e do coeficiente C terem sinais distintos, ou seja, diferentes? E para uma inequação quadrática, uma função nesse caso, estamos no plano cartesiano,
essa inequação, essa função quadrática ter solução vazia? Não. Não existe essa possibilidade. Sabe por que não existe? Porque olha só. Beleza, vamos trabalhar com um A positivo, ou seja, com cavidade voltada para cima. Para não ter solução, tem que ser isso aqui. Ó. Tem que ser isso daqui. Beleza? Então, olha bem. Aqui, quando a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Beleza. Então, quando intercepta o eixo das ordenadas, a gente pode visualizar quem? C positivo. Ó, C positivo. Podemos visualizar B também. Ó. A gente sabe que aqui B ele é positivo, B é positivo, B igual a zero. B negativo, B negativo, B negativo. Beleza. Vamos tratar agora do C. Olha só, A positivo. O que a questão fala? Do sinais contrários. Então vamos começar a tratar do A. Tem que ter sinais contrários, A e C. Como a parábola está para cima, com cavidade está para cima, A positivo. Obviamente temos que analisar o C negativo, porque está tendo sinais distintos, sinais contrários. A positivo, C negativo. Qual é a possibilidade de ser negativo? O C ter sinal negativo aqui, ó. Eu ir descendo, ó. Eu ir descendo a minha parábola. Tá positivo ainda, ó. Negativo. O C tá negativo, ó. Percebam que o C tá negativo, C igual a zero. C negativo, C igual a zero. C positivo. Novamente, C igual a zero. C está negativo, que é o ponto que intercepta Y. O eixo Y, o eixo das ordenadas. É o ponto. Então, olha bem. Quando C é negativo, tem solução. Solução é aqui, ó, das raízes tendendo ao menos infinito. Dessa primeira raiz aqui ao menos infinito. É esse intervalo em união com esse intervalo aqui, ó. Essa raiz tendendo a mais infinito. Então, aqui os valores positivos, solução. Então, você perceba que sempre quando C for negativo, vai existir solução, vai haver solução. Entendeu? Olha aqui, o A está positivo, o C está negativo. Tem posição porque no momento que o C é negativo, você percebe que a parábola intercepta quem? X, o eixo das abscissas. Então, no momento que C está positivo, ó, olha bem, C está positivo aqui, vamos lá, C está positivo, esquece B, B igual a zero, B tá positivo, B igual a zero, B está negativo, mas esquece B, vamos analisar C, beleza, aqui o C está positivo, quando o C é igual a zero, perceba que tem solução. Existe solução. Agora vamos analisar, olha bem. Quando aqui não vamos considerar C igual a zero. Que A é positivo, C tem que ser diferente. C negativo. Perceba bem. Quando C ele é negativo, a parábola intercepta o eixo X em 2 pontos. Não em um, mas em 2 pontos. Visualizem bem. Ó, C negativo, de todas as formas eu vou deixar C negativo. Ó, tanto C negativo como tanto o C deixando o B negativo, quanto o C deixando o B positivo. Aqui tá, B está positivo. B está igual a zero. B está negativo. E o C continua negativo. Então, de todas as formas, se o A ele for positivo e o B e o C for negativo, não tem como. E o contrário também é válido. Percebam bem. Se ocorrer o contrário, verificamos da mesma forma. Vamos lá. Agora o B aqui é o que? Negativo, né? B é negativo. Poderia acontecer essa seguinte situação. Olha só. B é negativo. Perdão, B não. A é negativo, porque a concavidade está voltada para baixo.
Não interceptei. Vou interceptar. C o que? Negativo. Eu quero que C tenha sinal diferente de A. Ó, C está negativo, negativo. Mesmo sinal que A, negativo. Como é que eu vou deixar o C positivo? Como é que você deixa o C positivo? Você passando por quem? Pelo eixo X. Quando você passa pelo eixo X, você está dizendo que há raízes reais distintas. No momento que eu toco aqui, olha só, quando eu toco, intercepto, olha bem, C está aqui, ó, C ele é negativo igualzinho a. No momento que eu quero transformar, eu quero passar esse C de negativo para positivo, olha bem, eu vou deixar o gráfico do jeito que está, só vou subir ele. Você percebe que você já passou pelo eixo X. Quando você passa uma raiz real, duas raízes porque interceptam 2 pontos no eixo X. Então, para qualquer coisa, para qualquer lugar que você movimentar o gráfico ao longo do eixo X, para analisar o sinal do C positivo, você vai ver que a parábola intercepta em 2 lugares. E quem é a solução? A solução é vazia? Não. A solução vai dessa raiz até essa raiz aqui. É esse intervalo aqui, ó. Porque acima aqui, ó, do eixo X são os valores positivos. O conjunto de solução é o intervalo entre essas duas raízes. Beleza? Não é união de intervalo. União de intervalo é quando A é positivo. Que uma raiz ela vai lá para o menos infinito, a outra para o mais infinito. Aqui nesse caso não tem união de intervalo, sim um intervalo, apenas um intervalo, que é dessa raiz até essa. Então tem solução e não é vazia. E como é que a gente analisa então uma resposta bacana para colocar aí na D de vocês? Vocês esboçam sempre, saem esboçando o plano cartesiano, o gráfico no plano cartesiano. E vocês, ó, verificado, foi verificado que quando A e C têm sinais distintos, não bota distinto não que fica meio redundante, bota assim, ó, quando A e C têm sinais contrários, conforme a D versa, quando A e C, os coeficientes A e C têm sinais contrários, foi verificado que a parábola ela intercepta o eixo X em 2 pontos, significando que há solução para essa equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, que foi o que ele deu aqui, ó. Então, uma resposta aqui, ó, é possível a inequação ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero ter solução vazia? Não, não é possível quando A e C tiverem sinais contrários. Não é possível essa equação ser vazia, ter solução vazia. Porque quando A e C tiverem sinais contrários, independentemente se A for positivo e C negativo, ou A ser negativo e C positivo, eu sei que através da análise do comportamento da função quadrática no plano cartesiano, foi verificado que no momento que A e C têm sinais contrários, a parábola intercepta o eixo X em 2 pontos, significando que há sim solução para essa inequação aqui nessa forma generalizada. Beleza? Aí se vocês quiserem explicar, pode se aprofundar. E foi verificado mais. Vamos aqui, ó. Quando o A for negativo, e o C positivo, foi verificado que existe um intervalo como solução. E quando acontecer o contrário, quando a parábola estiver sorrindo, ou seja, com concavidade para cima, quando o A for positivo e o C negativo, existe solução sim, é a união de intervalos. Ó, outra coisa que eu não posso esquecer. Vai estar aí na descrição, não sei como vou fazer, porque eu nunca fiz isso, tá? Eu vou tentar colocar aí na descrição uma apostila. Leiam, por favor. Vocês ficarem fera em função.